Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2. Conhecemos hoje os números do primeiro trimestre em termos de economia. A economia portuguesa cresceu 0,9%. É meu convidado João Paulo Girbal, ele é o presidente da Centromarca, que olha para a nossa economia com uma ideia de economia circular. Como é que pode funcionar com a marca esta ideia para desenvolver a economia à volta da mesma marca? Poderia ser, mas não é. A economia circular é um conceito muito interessante que tem a ver com o facto de nós vivemos num planeta que tem recursos finitos e que, portanto, nós vamos ter, com o aumento da população, do desenvolvimento das economias, aquela perspectiva que temos que sempre crescer, vender mais, produzir mais, etc. E, portanto, não temos outra alternativa senão reutilizar no final, voltar a inserir no início da cadeia e o processo eterniza-se. Daí circular, porque está sempre a dar a volta. A dar a volta e assim conseguimos ter recursos para desenvolver sempre e para crescer sempre. Exatamente. Portanto, a perspectiva é como uma roda, não é? Temos recursos para trabalhar sempre. Se queremos que a economia funcione mais depressa, rodamos-los mais depressa e ganhamos velocidade. Como é que olha para estes números da economia portuguesa? 0,9%, estamos um bocadinho abaixo do que era previsto nas contas do Governo. Conseguimos, neste olhar europeu e num olhar depois à escala global, ser competitivos? Eu penso que seria desejável termos um bocadinho mais. Aliás, penso que todas as empresas gostariam de ver um crescimento mais saudável, um crescimento que nos permitisse sair deste marasmo que tivemos nos últimos anos. De qualquer forma, crescimento é sempre positivo. Portanto, temos um crescimento, é preferível do que não o termos. Eu vejo que o futuro pode-se apresentar mais sorridente se nós nos aplicarmos da mesma forma que nos temos aplicado em alguns temas, nomeadamente a questão das exportações. Exportar sustentadamente é uma das soluções que nos pode levar ao sucesso. Mas exportar o quê? O que é que nós podemos exportar? Mais? Nós temos muita capacidade exportadora hoje. Alguns dos mercados para que nós exportávamos tradicionalmente, estou aqui a pensar, por exemplo, no mercado angolano, sofreram uma retração muito grande e outros também, o Brasil também, etc. Temos de facto aí um problema. Mas isso não nos deve impedir de procurar outros mercados, e as empresas bem-sucedidas procuram e encontram outros mercados para substituir aqueles que deixaram de ter a performance que nós gostaríamos que tivéssemos. Portanto, aquilo que temos que fazer é exportar sustentado em marca. Ou seja, se nós conseguirmos criar uma cultura de marca forte neste país, onde os produtos que saem de Portugal são ajudados por uma marca forte que é pedida por nome pelos consumidores e uma marca Portugal que também ajuda esses produtos, eu penso que nós aqui vamos voltar a dar mais velocidade àquela rodinha que tem a ver, obviamente, com o tema o tema inicial da nossa conversa, que é a questão da economia circular. Eu gostava de dizer uma coisa relativamente à economia circular que talvez não seja evidente. Normalmente pensa-se na reciclagem como uma obrigação apenas de quem produz, de quem faz as embalagens, de quem faz tudo isso. Mas não é. Todos. Não pode ser. Todos estamos nessa rodinha, não é? Todos estamos na roda. E, portanto, a distribuição desse empenho deve ser por todos os operadores da cadeia. Seja os produtores, seja os transformadores, seja quem depois vende, comercializa essas matérias e seja também o consumidor, que tem que ter uma preocupação que lhe cabe. Ele tem um papel também importante para depois meter as coisas, fazer a separação, enfim. E para as coisas poderem voltar ao início. Voltando também ao início da marca. Marca Portugal forte e uma outra marca. Nós temos capacidade para gerar essas marcas poderosas pela quantidade, ou temos que encontrar aqui um equilíbrio entre as duas coisas? Será naturalmente um equilíbrio entre as duas coisas. Provavelmente o que temos que encontrar será marcas que se afirmem pela sua qualidade, sem dúvida. Fizemos isso no calçado, por exemplo? Fizemos isso no calçado e foi uma transformação importante. Por exemplo, no têxtil, que nós anteriormente, aqui há décadas... Procurávamos a quantidade, afinal, quantidade, temos que fazer bem. E sem marca. Outros punham marca nos nossos produtos e, de repente, portanto, tudo isso desapareceu porque houve outros a fazerem mais barato. Entretanto, já houve uma mudança e nós, neste momento, temos têxteis de marca, temos marcas fortes, digamos assim, que se começam a implementar e, inclusivamente, nessa área, apareceram tecnológicas em Portugal, algo impensável se calhar há alguns anos, que neste momento dão cartas a nível mundial. Estava a pensar, por exemplo, no primeiro unicórnio português, que é tão falado nos mídia, como sempre um bom exemplo a seguir.
Está a regressar de Braga, ontem uma ligação a uma ideia do Carlos Oliveira e de muitos outros, vou chamar-lhes lunáticos, porque no início eram olhados assim. Este surgimento de startups, de novas ideias, novos conceitos, pode ser o nosso caminho para sermos efetivamente competitivos? Eu acho que o nosso caminho passa obrigatoriamente por aí. E, portanto, nós só vamos conseguir ter sucesso se tentarmos muitas vezes, falharmos algumas e formos muito bem-sucedidos em algumas. E é isso que se faz nestes ninhos de empresas. É exatamente isso que se faz nestes ninhos de empresas e é exatamente isso que se estimula a juventude, digamos, a abraçar. Mas não é só a juventude, atenção, o empreendedorismo não está reservado à juventude. Eu tenho bons exemplos, e conheço alguns, de empreendedores com mais de 50 anos que fizeram startups fantásticas, graças à sua experiência e graças ao conhecimento que tinham daquelas matérias. Isto é algo que deve ser completamente Mas esse conceito premiado na sociedade portuguesa. O Porto, ainda falei há poucos dias no Jornal 2, está com um número de startups já superior a Lisboa. Braga compete com grandes centros de... Acho isso estranho. Não acho que é importante. Não, tipicamente, o norte de Portugal é conhecido por ser muito empreendedor. Pequenas empresas, as pessoas são muito... nascem muitas empresas. Portanto, eu não acho isso estranho. Acho que aquilo que é bom é se nós conseguirmos aproveitar algo que já existe. Não Mas é? a questão não é Norte-Sul, a questão é Portugal. Não é Norte-Sul. Estar a nascer. Mas está a nascer em todo lado. Mas, de facto, nós reconhecemos que em determinados sítios, em determinadas zonas, existe tradicionalmente uma vontade muito grande de ser empreendedor, de fazer coisas, de começar negócios, começar empresas, fazer produtos. Portanto, isso verifica-se. Mas depois quem critica este modelo diz, não, criam-se 5, 6 empregos, nós precisamos de criar 6 mil empregos, 7 mil empregos. Eu gostava de saber se alguém já nasceu com 30 anos. Não, nasceu pequenino e cresceu. E é exatamente Teremos o que que tem ter que essa paciência para fazer este caminho. Sim, muitas vezes temos a sorte de empresas que nascem muito pequeninas e fazem-se grandes muito depressa, não é? Isso é a maravilha do mundo global. Portanto, mas isto não acontece todos os dias. Não acontece todos os dias, infelizmente, mas acontece. E, portanto, é aí que temos que alcançar. Olhamos sempre para as multinacionais como algo que devemos ter cá e que nos podem ajudar a crescer. O João Paulo já passou por algumas empresas grandes, pela Microsoft, por exemplo. Nós somos olhados como lá de fora, neste campo da inovação, do conhecimento, da ligação entre a universidade e as empresas. Somos muito bem vistos. Os nossos profissionais e os nossos técnicos e os nossos académicos são, curiosamente, muito bem vistos nos sítios por onde passam. E daí que... São procurados muitas vezes também. São procurados. Eu acho que o que seria interessante era, de facto, nós conseguimos aproveitá-los um bocadinho melhor quando eles cá estão ou quando eles voltam. Porque, obviamente, que estes movimentos, que eu não vejo como negativos, eu vejo positivos. Portanto, uma pessoa estudar para fora ou ir fazer um tirocínio num sítio qualquer e depois regressar com uma série de ideias novas, com uma experiência. Mas temos de ter condições para os ter cá. Temos de ter condições para as empresas, centros de ciência e pagar. Olha, bons exemplos, por exemplo, aqui em Braga, pertíssimo, o Centro de Nanotecnologia, que é único no país e na Península Ibérica é sem dúvida o melhor, está feito aqui. Quer dizer, é altíssima tecnologia. E há uma série de outros que se podiam nomear. Temos grandes empresas a continuar a investir cá. A Auto Europa, se calhar, é o melhor dos exemplos. Com uma coisa curiosa, olhamos para o universo Volkswagen e vemos uma fábrica em Portugal entre as mais competitivas. E no mesmo dia ouvimos os patrões e os sindicatos dizerem que temos que ser nós, país mais competitivos. O que é que falha aqui? Só funciona bem em Palmela a competitividade? Eu acho que esse é um tema-chave. A competitividade do país não depende apenas de nós termos 1, 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 1000 empresas muito competitivas em si e que concorrem no estrangeiro. Nós aqui temos de ter um ambiente que apoie a competitividade dessas empresas, que seja fácil criar empresas, que seja fácil essas empresas lidarem com o Estado, por exemplo, que a justiça seja célere, um problema recorrente da nossa sociedade, e, portanto, é aí que a coisa começa a emperrar um bocado. São esses problemas que nós vamos ter que atacar para tornar o nosso, digamos, tecido todo mais competitivo. Nós dizemos sempre isso quando começa o ciclo de um governo. Justiça, vamos reformar a justiça para ser mais célere. Eu gostava que se passasse das palavras aos atos. Ou melhor, com atos que de facto tivessem impacto
no tecido empresarial. Isso é que seria muito interessante. Temos este programa agora, o Simplex, é só um bom slogan, já começa a notar que as coisas são efetivamente mais simplex. Eu penso é que se calhar não precisávamos das 1000 e tal medidas, se calhar precisaremos de umas 5000 para resolver os primeiros problemas. Mas eu acho que é uma boa medida, é de facto um passo no caminho certo. Mas, por exemplo, vou-lhe dar aqui, relativamente à nossa economia circular, já para voltar ao tema. Se nós pensarmos que são só os operadores diretos das cadeias que resolvem o problema e que vão ter que, enfim, contribuir e trabalhar em conjunto, talvez aqui numa junção de boas práticas e de vontades para que o círculo funcione, nós vamos ter que pensar que também as autoridades, ou seja, as autoridades locais de cada país e as autoridades europeias, digamos assim, vão ter que trabalhar bem para que ao legislar, por exemplo, prescritivamente, sobre uma embalagem ou um ingrediente ou uma coisa qualquer, não complique a vida ao país do lado, porque há exportações cruzadas e, portanto, aqui há que ter alguma atenção, e aqui estamos a falar de autoridades, portanto, neste caso de governos, em ter um alinhamento para que nós não vá ser uma entidade externa a quebrar, digamos assim, aquela dinâmica de inovação, de empreendedorismo que as empresas têm e que estão sempre à procura das melhores soluções. Portanto, o que na minha perspectiva e na perspectiva da Centromarca e da AIM, à qual a Centromarca pertence, na nossa perspectiva, os governos e a Comissão Europeia devem incentivar a prática de inovação no sentido de melhorar este tema da reutilização dos coisas. E não encontrar soluções locais que, na prática, vão inibir, digamos assim, o funcionamento do mercado único, por exemplo, nesta economia circular. Mas falamos de simplificação cá, mas em Bruxelas também precisávamos de um grande simplex. Temos tantas diretivas, tantas normas, tantas coisas para ler cada vez que se lança um projeto. Mas sabe o que é que se costuma dizer? Por exemplo, quando muitas vezes nas empresas e nos governos e nos países nós temos um monte de ideias assim, depois quando se começa no circuito dos consensos vamos achatando os nossos, portanto, e o que sai finalmente é uma coisa muito menos ambiciosa do que aquilo que inicialmente toda a gente teria desejado. Portanto, há que haver aí bastante trabalho de coordenação entre as diferentes entidades e boa vontade. Que às vezes faltam nestas coisas, para que as coisas funcionem. João Paulo, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2, a olhar para os números da economia neste dia e também à volta dessa ideia da economia circular.